aos assistentes para que também eles não viessem a ficar paralíticos como aconteceu àquele que lhe foi apresentado carregado por 4 homens. Segundo nos parece, a paralisia é uma cessação de grande parte da vida física, para que a vida espiritual tenha ação. É assim que, somente quando essa paralisação se manifesta em sua totalidade, ou seja, definitivamente no corpo todo, que o espírito vive, sente-se vivo, e o homem, embora não tenha disso pleno conhecimento, como acontece com muitos que morrem e acusam-se vivos. Fatos dessa natureza existem aos milhares. De modo que, enfermo há muitos anos, o paralítico, retirado das atrações mundanas, teve de se adaptar a uma outra vida, e, como se achava isolado e sentia-se oprimido, foi se orientando para Deus, veio-lhe então a fé e uma moral libertadora o envolveu aos poucos, até que, no momento em que foi apresentado a Jesus, já estava apto para receber o perdão da imoralidade em que se mantivera por muito tempo e preparado para receber a ação fluídico-terapêutica do grande médico. Por outro lado, essa influência moral não podia deixar de afetar os convivas e todos os assistentes. A influência do progresso não só afeta o corpo, como também a alma. Sair do espírito da imobilidade em que permanece às vezes em várias existências, precisa ele caminhar para não se paralisar, e não lhe acontecer o que aconteceu ao paralítico, que ficou com os membros anquilosados. A permanência numa crença cega que não permite o progresso, que não ilumina, que não consola, que não orienta o futuro, é uma paralisação de espírito. A permanência no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nas paixões más, é a causa da paralisia até do corpo, como aconteceu ao paralítico de Cafarnaum. 57. Ressurreição da filha de Jairo. Enquanto assim lhes falava, veio um chefe da sinagoga e adorava-o, dizendo: Neste momento acaba de expirar minha filha, mas vem, põe tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o foi seguindo com seus discípulos. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, vendo os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. E riam-se dele. Mas retirada a multidão, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste fato correu por toda aquela terra. Mateus 9, 18, 19, 23, 24, 25 e 26, tendo Jesus voltado na barca para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou-se a ele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o lançou-se-lhe aos pés e rogou-lhe com instância, dizendo: Minha filhinha está a expirar, suplico-te que venhas pôr as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguiu-o e apertava-o. Ele ainda falava quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: Tua filha já morreu, por que incomodas mais o mestre? Jesus, sem atender a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crei somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo eles chegado à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto, e tendo entrado disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas sim dormindo. E riam-se dele. Tendo, porém, feito sair a todos, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram e entrou onde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então eles ficaram sobremaneira admirados. E Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Marcos 5:22-24, 35-43. Quando regressou, foi Jesus bem recebido pelo povo e todos o esperavam. E veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa, porque tinha uma única filha, de cerca de 12 anos, que estava à morte.
enquanto ele e a multidão o apertava. Quando ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isto, disse-lhe Jesus: não temas, crei somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas sim dormindo. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Porém ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. E voltou o seu espírito, e ela se levantou imediatamente, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais encheram-se de pasmor, e ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Lucas 8, 41 a 42, 49 a 56, é este um caso característico de catalepsia, ou síncope, acidente muito comum naquele tempo e que era recebido como a morte, tanto assim que, sem curarem os pacientes, enterravam-nos imediatamente. Quantas dolorosas provações houve naquela época justamente pelo fato de não se tomar precaução alguma antes de enterrar um corpo. No capítulo V dos Atos dos Apóstolos, vemos o enterro imediato de Ananias e Safira, sua mulher, sem nenhum exame. Qualquer ataque que não cessasse imediatamente, entorpecesse a inteligência e aparentasse rigidez dos membros, era sinal de morte, e a inumação era imediata. O mestre, não há dúvida, portanto, ressuscitou a filha de Jairo porque, se não chegasse a tempo, ela iria para a sepultura imediatamente e então morreria. Na casa já estavam os flautistas, as carpideiras e a multidão em alvoroço e algazarra para acompanhar o enterro. Mas como se deu a cura? Não é difícil explicar pelo espiritismo. A morte é a separação da alma do corpo, devido à deficiência do fluido vital. Assim, nos casos de síncope e catalepsia, há desequilíbrio do fluido vital. Jesus, conhecedor das leis dos fluidos e da natureza humana, pelo seu amplo poder magnético preencheu a deficiência do fluido na menina, deficiência que proibia o espírito de agir naturalmente sobre o corpo, equilibrando esse fluido por todo o organismo, restituiu a saúde à paciente, ela pode tomar posse do seu corpo. Allan Kardec trata magistralmente desses casos e não deixaremos de lembrar as palavras do mestre quando tratarmos da ressurreição de Lázaro. O que interessa agora não é o lado científico da cura, mas o lado moral, o quanto pode fazer aquele que tem conhecimentos e tem fé, aquele que se dedica ao bem do próximo. Se Jesus fosse sectário e mercador, não iria à casa de Jairo, pois este era sacerdote fariseu, contrário à sua doutrina, ou então iria com intenções de mercancia, o que desdouraria a sua missão. Demais, ele quis mostrar que a religião não é museu nem teatro, aonde se vai ver o que prende a nossa curiosidade, ou ouvir o que nos deleita. A religião é o exercício do bem em todos os sentidos, material, moral e espiritual. Ele quis dar essa lição a Jairo e aos seus companheiros, na mesma ocasião em que faziam benefício à filha daquele sacerdote, proporcionava consolação, a alegria ao próprio sacerdote e ensinava aos flautistas, às carpideiras que entoar cânticos, fazer alvoroço, exclamar lamentações, chorar e prantear, nada vale. O que teve valor nesse caso foi o benefício, foi a ação de misericórdia, de caridade, de benevolência, como só é acontecer em todos os casos em que se teme a morte do corpo e a morte do espírito pelo desvio dos preceitos cristãos. A palavra de Jesus, menina, levanta-te, foi o que beneficiou a todos, e, não, o alarido, os risos sardônicos e estúpidos, da caterva que rodeava a pretensa defunta. Outra lição aprendemos. Nos momentos difíceis da vida, é preciso voltar os olhos para os seus e chamar a Jesus. Temos este exemplo em Jairo, que não confiou no seu sacerdócio, na sua família, nos médicos da época, nem na multidão que se apinhou em sua casa. Precisamos fazer mais uma consideração, afastar a plebe ignara que costuma rodear os leitos de enfermos e sobretudo mortuários.
selecionar o mais possível as gentes que afluem em semelhantes casos, e deixar o resto ao cuidado de Jesus, que nos enviará somente os seus emissários de faculdades idênticas às de Pedro, Tiago e João. Lembremo-nos sempre de que no quarto onde a menina estava morta, para que se pudesse efetuar a ressurreição, o Mestre somente permitiu a permanência do pai e da mãe da paciente, além da dos 3 discípulos referidos. É o que nos ensina este Evangelho. Não abordamos o trecho da cura da mulher hemorrágica por já havermos feito considerações sobre o mesmo na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, que recomendamos aos estudiosos. 58. O homem de mão seca. Entrou Jesus na sinagoga. E achava-se ali um homem que tinha seca uma das mãos, e para poderem acusar a Jesus perguntaram-lhe: é lícito curar nos sábados? Ele respondeu: qual de vós, tendo uma ovelha, se ela ao sábado cair em uma cova, não lançará a mão dela para tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem, que uma ovelha. Logo é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão ficou sã como a outra. Mateus 12, 9-13. Entrou Jesus outra vez numa sinagoga, onde se achava um homem que tinha uma das mãos ressecada. E observavam-no para ver se curaria o homem em dia de sábado, a fim de o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressecada: levanta-te e vem para o meio de nós. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles guardaram silêncio. E olhando com indignação para aqueles que o rodeavam, contristado pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restabelecida. Marcos 3, 2-5. Em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Ora, ali se achava um homem que tinha a mão direita seca, e os escribas e fariseus observavam-no para ver se ele curava nesse dia, a fim de acharem pretexto para o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e fica no meio de nós. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? E depois de olhar para todos os que o rodeavam, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restabelecida. Lucas, 6-10. Procuramos a significação desta passagem, narrada pelos 3 evangelistas, no catolicismo e no protestantismo, e tanto uma doutrina como a outra se limitam a atribuir a cura do homem da mão mirrada a um milagre. Em vez de nos explicarem a cura pelo seu lado científico e moral, dando-nos esclarecimentos que certamente nos seriam proveitosos, essas 2 seitas dominantes se aproveitam ainda desta e de outras passagens semelhantes dos evangelhos para proclamarem a deificação de Jesus. Sendo Jesus a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verdadeiro Deus, dizem os coriféus dessas religiões, Fácil se torna compreender que, por um ato de sua vontade, pudesse fazer tudo isso e mais ainda. E com estas palavras que nada dizem, creem esses sacerdotes ter explicado o que eles mesmos não compreendem. O Espiritismo, desbravando o campo dos milagres, explica satisfatoriamente estes e outros trechos, vedados à inteligência humana pelo dogma e pelo sobrenatural. Primeiramente, verificamos que, não havendo efeito sem causa, aquela mão mirrada forçosamente deveria ser a consequência de algum ato bem pouco digno de uma causa nobre. Não fora certamente pelos benefícios saídos daquela mão que ela se tornara seca, não fora com certeza pelos pães que oferecera aos famintos, pelos vestidos que dera aos maltrapilhos, pelos copos de água com que matara a sede das criaturas do Senhor. Fora pelo mal que fizera, e pelo bem que deixara de fazer, porque a peça de uma máquina qualquer, trabalhando mal ou não trabalhando, e tornando-se, portanto, defeituosa, é retirada da máquina, enferruja porque fica inativa e mirra, quebrando-se com qualquer pancada. Assim acontece com os nossos membros. E de quem é a culpa? Sempre do maquinista que com ela trabalha, no caso da peça gasta da máquina. E no caso da mão mirrada, também do condutor da máquina, do condutor de corpo, que é o espírito.
e porque sofrera unicamente a mão, permanecendo todo o restante do corpo em bom estado. Porque o mal fora feito com aquele órgão e a reparação do mal, depois da expiação, também deveria ser feita com o mesmo órgão. A alma primeiramente expia a falta, depois a repara. O homem primeiramente tivera seca a sua mão para depois de curado por Jesus, ir com a mão então sã, reparar o mal causado com a mesma mão. Disse Jesus ao homem, estende a tua mão, e a mão foi-lhe restabelecida. Não sabemos o que Jesus teria dito depois ao homem. Mas com certeza aconselhou-o, doravante estende sempre a tua mão, mas estende-a para o bem, pois já a estendeste muito para o mal. E se estendendo-a para o mal viste o efeito desse ato, se a estenderes para o bem o efeito será ainda mais pronto, mas ao inverso do resultado que obtiveste, porque quem planta boa semente, bons frutos colhe, e quem semeia ventos há de colher tempestades. Esta é a primeira lição que na esfera moral o Espiritismo nos dá na referida passagem. Agora passemos a outra consideração. Os escribas e fariseus não viam com bons olhos o trabalho no sábado, como os católicos e protestantes não aprovam, hoje, os trabalhos realizados no domingo. O domingo é para ouvir missas, cantar hinos, encher as igrejas e nada mais, assim como antigamente a mesma coisa exigiam os escribas e fariseus nos sábados. Todos eles, estes e aqueles, têm até penas severas para os que infringem a lei do sábado, a lei do domingo. Por isso eles ruminavam pensamentos de revolta, cogitando em seus corações se Jesus ousaria contaminar o sábado, curando nesse dia um homem de mão errada. Mas a interpelação do mestre, é lícito. Nenhum respondeu, porque o preceito do sábado era mero artigo de fé, do qual eles não tinham plena convicção. Todos se calaram à pergunta de Jesus. E para demonstrar que a religião não é guardar sábados nem domingos, mas sim fazer o bem, Jesus disse ao maneta, estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou sã como a outra. A finalidade desta lição consiste no preceito que a mesma doutrina do Cristo nos recomenda, de fazer o bem até aos nossos inimigos, vai pelo mundo repartir com os teus semelhantes o bem que nessa mão recebeste. Dá com ela o pão ao faminto, a água ao peregrino, a roupa ao envergonhado pela nudez, as carícias ao aflito, transmite com ela os afetos do teu coração aos maus e ingratos, para que eles vejam que o Senhor também não se esquece deles próprios. 59. A cura de um epiléptico. Quando chegaram à multidão, procurou a Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é epiléptico, e vai mal, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Eu o trouxe a teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Mateus 17, 14 a 18, e quando se aproximou dos discípulos, viu uma grande multidão que os rodeava, e alguns escribas discutindo com eles. Imediatamente toda a multidão, vendo a Jesus, ficou muito surpreendida e, correndo para ele, o saudava. Ele lhes perguntou, que estais discutindo com eles? Respondeu-lhe um da multidão, Mestre, eu te trouxe meu filho que está possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Disse-lhes Jesus, ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. E ao ver a Jesus, logo o espírito convulsionou, e ele caiu por terra e se estorceu espumando. Perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo acontece-lhe isto? Respondeu ele, desde a infância, e muitas vezes o tenho lançado tanto no fogo como na água, para o destruir, mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ajuda a minha incredulidade.
E Jesus, vendo que uma multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais nele entres. E gritando e agitando-o muito, saiu, e o menino ficou como morto, de maneira que a maior parte do povo dizia: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele ficou em pé. Depois que entrou em casa, perguntaram-lhe os seus discípulos particularmente: como é que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta espécie só pode sair à força de oração. Marcos 9, 14-29. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi encontrá-lo. E do meio da multidão um homem clamou: Mestre, suplico-te que ponhas os olhos no meu filho, porque é o único que tenho, e um espírito apodera-se dele, falo gritar subitamente, convulsiona-o até escumar e dificilmente o deixa, tirando-lhe todas as forças. Supliquei aos teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze aqui o teu filho. Quando se ia aproximando, o espírito atirou o menino ao chão e convulsionou-o, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E maravilharam-se todos da grandeza de Deus. Lucas 9, 37-43, 3 ilustres testemunhas, com aquela simplicidade com que a verdade costuma ser apresentada, narram um caso bem interessante de cura de um pobre enfermo que não encontrara, na ciência da terra, remédio para os seus males. E afirmam que um espírito imundo, surdo e mudo tomava o corpo de um menino seu contemporâneo, sendo que nenhum dos apóstolos conseguira expeli-lo. É preciso, entretanto, considerar que, se as narrativas estão de acordo quanto à cura efetuada, não estão, porém, quanto à parte referente à doença do menino. Mateus fala de um epiléptico, ao passo que Marcos e Lucas falam de um possesso de espírito. Qual deles estará mais consoante com a verdade? Cremos que estes dois últimos, primeiro, porque sendo Lucas médico, não redigiria seu evangelho como fez, se houvesse probabilidade de se tratar de epilepsia; segundo, porque o próprio Mateus conclui afirmando que Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado; terceiro, porque Jesus, no seu tratamento, opinou pelo diagnóstico de possessão, tratamento esse que deu resultado. Este caso de cura de possessão é, talvez, o mais importante de todos os que os evangelistas narram, pois todos eles concordam em que o doente apresentado aos discípulos não fora por estes curado, e Jesus, inquirido por eles do motivo que os impedia de efetuar a cura, respondeu ser preciso muita pureza da alma para conseguir expelir espírito de tal natureza. Esta espécie só pede sair à força de oração. De fato, segundo nossas observações na prática espírita, os espíritos de pior laia são, com efeito, os espíritos mudos e surdos. Não atendem às exortações, não aceitam conselhos, não obedecem a razões e não há sentimento, por mais generoso que seja, que os comova. Por isso o Evangelho os classifica de imundos. Para expeli-lo é preciso uma grande força magnética, duplicada ainda pelo auxílio de um espírito superior, cuja atração conseguimos pela prece, mas a prece irracional, inteligente, emotiva, divina. Eles só se rendem pela força das circunstâncias, pela oposição formal e cheia de ação ao seu nefasto domínio. Foi, com certeza, este o processo que Jesus usou para tirar a ação que tão maligno espírito exercia sobre o menino. Espírito de superior grandeza, o Divino Mestre, conhecedor de todos os fluidos, opôs com a sua poderosa força de vontade, fluidos desagregantes aos fluidos que o espírito mudo congregava para se aliar aos fluidos perispirituais e vitais do menino, e rechaçou o ser maligno com as palavras: sai dele e nunca mais entres nele. Um fato, porém, que nos proporciona substanciosa lição, é o colóquio que com Jesus teve o pai do menino, quando lhe fez a rogativa: se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Belas palavras que enchem de esperança os desanimados e, ao mesmo tempo, nos ensinam que o impossível é termo sem significação, só pronunciado pelos ignorantes. Quantos impossíveis têm caído ante a ação constante da boa vontade e do esforço? Quantos impossíveis se têm apresentado aos nossos olhos como esfinge devoradora e vão por terra, de um momento para outro, à ordem imperiosa da prece que parte de um coração aflito e crente na misericórdia do céu. Quantas vezes todas as portas, diante das quais nos achamos, parecem fechar-se duramente para não mais se abrirem, e, no dia seguinte, as dificuldades são resolvidas, as lutas afastadas, e, em vez de uma atmosfera negra na qual nos mantínhamos sem nos podermos mover, raia uma claridade celeste a abrir novas veredas por onde nos encaminhamos com sucesso inesperado e com vigor tão admirável que nós mesmos não sabemos como se operou tal transformação. Tudo é possível àquele que crê, e, quando a crença que nos mantém não bastar para removermos sicômoros e transportarmos montanhas, lembremo-nos da exclamação do pai do menino: Creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Creio, Senhor, que tudo o que dizes é verdade e que podes fazer prevalecer a tua palavra, mas a minha pequenez é tal que a crença que tenho não basta para o milagre ser operado. Ajuda-me para que a incredulidade se afaste para longe de mim, e eu possa, cheio de confiança no teu poder, na tua bondade, na tua sabedoria, no teu amor, obter o que desejo, porque ao que crê tudo é possível e tu podes fazer tudo o que é de bom para o nosso bem-estar físico e espiritual. 60. Os cegos. Bartimeu e os de Jericó. Saindo eles de Jericó, acompanhou a Jesus uma grande multidão. E dois cegos, sentados à beira do caminho, sabendo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão mandou que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais: Tem compaixão de nós, Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: Que desejais que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Jesus, condoído, tocou-lhes os olhos, e no mesmo instante recuperaram a vista, e seguiram-no. Mateus 20, 29 a 34, e chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. E quando soube que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se a sua capa, de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante recebeu a vista, e o foi seguindo pela estrada. Marcos, x. 46 a 52, ao aproximar-se ele de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, perguntou ele o que era aquilo. Responderam-lhe: É Jesus, o Nazareno, que vai passando. Então clamou: Jesus, filha de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam adiante mandavam que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parando Jesus, mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te curou. E imediatamente viu e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Lucas 18, 35 a 43. Postos em concordância estes três evangelhos, uma coisa nos vem à mente, e é aqui: Jesus não foi a Jericó uma só vez, mas sim diversas vezes. E entre todas as vezes que para lá se dirigiu, em duas delas curou os cegos,
Uma vez foi Bartimeu, filho de Timeu, quem recebeu a graça, outra vez foram outros 2 cegos que também foram agraciados com a restituição da vista. Os casos de curas em Jericó parecem semelhantes aos casos dos Gerazenos e Gadarenos, de que já tratamos. A não ser assim, não estão em concordância aos evangelhos, porque um evangelista fala de 2 cegos, e outros 2 falam de um cego. É, pois, provável que Mateus fizesse a narrativa da cura dos cegos que numa das viagens de Jesus àquela paragem obtiveram a graça da vista, e Marcos e Lucas narram a cura do filho de Timeu, operada em outra viagem do Nazareno a Jericó. Jericó era uma cidade muito importante na Palestina, distando apenas 23 quilômetros de Jerusalém, onde, provavelmente, Jesus foi muitas vezes, durante a sua missão. Nessa cidade que morava Zaqueu, chefe dos publicanos. Na parábola do samaritano o mestre faz menção de Jericó, o que indica claramente que era uma cidade pela qual passara diversas vezes, e que se salientava na Palestina. Seja como for, os casos de curas que se salientam nos evangelhos são bastante substanciosos e deveriam chamar a atenção dos doentes e também a dos médicos sobre o modo por que Jesus restabelecia os enfermos. Não se utilizando Jesus de medicamento algum, os seus enfermos se restabeleciam com a recepção dos fluidos magnéticos emanados de tão ilustre espírito. A cegueira é uma enfermidade curável em certos casos, mas qual o médico que já restabeleceu a vista a um cego, unicamente com a virtude da palavra? Poderia também a cegueira ter por causa a ação de um espírito maléfico que, para se vingar de Bartimeu ou dos outros 2 cegos, dirigisse fluidos deprimentes sobre o nervo óptico ou mesmo sobre a retina de qualquer dos cegos. Conhecida hoje a ação dos fluidos, e as obsessões que se verificam a todos os momentos produzindo moléstias que enganam os mais perspicazes facultativos, não há negar a probabilidade de tais afecções terem por causa um mal psíquico. Mas o importante da narrativa é que os cegos curados, cheios de reconhecimento pelo benefício que acabaram de receber, seguiram a Jesus. Eles não fizeram como aquela gente que havia comido o pão e se havia fartado, por ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes, no deserto. A ação do Mestre não lhes afetou superficialmente o cérebro, gravou-se-es no coração e ficou inscrita em seus espíritos com letras indeléveis. Esse trecho, concorde em todos os evangelhos, seguiram a Jesus é o que constitui a moral do ensino. Quantos recebem dádivas, favores, e dão as costas a Jesus, depois de haverem recebido sua graça, sua misericórdia? A gratidão é uma virtude ainda muito rara, como o era antigamente, e quando 3 cegos curados chegam a seguir a Jesus, quantos videntes, de olhos bem abertos, não o seguem? No tempo antigo contam-se esses 3, que, tendo recebido a cura, seguiram a Jesus, mas antes, diz o Evangelho, uma multidão de 5.000 pessoas havia comido o pão e o peixe que o Nazareno lhes oferecera no deserto, e não o seguiram. 61. O cego de Betsaida. Então chegaram a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e pediram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele, e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, elevando os olhos, respondeu: Vejo os homens, porque, como árvores, os percebo andando. Então lhe pôs outra vez as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou são, e distinguia tudo com clareza. Depois o mandou para sua casa e disse: Não entres nem na aldeia. Marcos 8, 22 a 26. Betsaida, cidade da Palestina, da tribo de Zabulon, próxima de Cafarnaum e perto da margem ocidental do lago Genezaré. Betsaida significa literalmente a região da pesca. Foi a pátria dos discípulos de Jesus, Pedro, André e Filipe. Betsaida foi uma das cidades da Palestina em que Jesus operou os maiores e mais numerosos prodígios, e cuja população foi a mais endurecida e obstinada em não seguir os ditames do Mestre. Parecia uma gente que se limitava a observar milagres e a pedir prodígios. Pela narração de Marcos vemos que logo que Jesus chegou a Betsaida com seus discípulos,
Trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Jesus acedeu à solicitação, mas conduziu o paciente para fora da aldeia, longe do contato com os curiosos que se limitavam a ver novidades. Aliás, o mestre agia sempre desse modo quando julgava por bem restituir a saúde a um enfermo. O meio tem considerável influência nestas manifestações, que requerem ambiente especial para que o sucesso seja como se deseja. Assim, fora da aldeia, o divino médico, tirando dos seus próprios lábios o remédio que deveria vitalizar as células componentes do aparelho óptico, aplicou-o aos olhos do cego, impôs depois sobre ele suas puríssimas mãos portadoras do veículo magnético do amor, e perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Como só é acontecer a todos os cegos que recuperam repentinamente a vista, os objetos lhe pareceram muito maiores e ele viu os homens andando, mas de tamanho desmesurado, pelo que respondeu: "Vejo os homens como as árvores e os percebo andando." Jesus então, desta vez, pôs novamente suas mãos nele, mas sobre os olhos, e, restabelecido, o oprimido disse distinguir tudo com clareza. Esta cura não foi instantânea, mas precisou de ações reiteradas de fluidos magnéticos, como se nota atualmente no tratamento pelo magnetismo. Entretanto, colhemos uma lição de inestimável proveito em tudo isso, e refere-se à passagem do espírito, da materialidade em que está, para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Ele não adquire, como o cego não adquiriu, repentinamente a vidência da verdade, passa por um estado de confusão, assim como o cego, vendo, mas vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. O materialista, o católico, o protestante, em sua ignorância das coisas espirituais, ao transporem a cegueira da negação ou dos dogmas que os oprimem, não ficam de posse instantânea da verdade espírita. É como um edifício, que não pode ser retirado de momento do lugar que ocupa, e ser substituído por outro edifício novo de mais fortaleza e estética. Tem de ser derribado, e os escombros removidos para que ao novo edifício seja dado um alicerce adequado e sólido. E enquanto se efetua esse trabalho de transformação, há uma certa confusão de cal, areia, cimento, pedras, tijolos, telhas, madeira, ferro, sem que o arquiteto possa colocar, combinar tudo em seus lugares. Só depois de todo o trabalho, que demora algum tempo, é que o novo edifício aparece, segundo o plano traçado anteriormente. Finalmente, a lição da cura do cego é a lição do triunfo da verdade na sua luta contra a falsidade. Ela deixa ver, ao mesmo tempo, que Jesus, seja no plano físico, seja na esfera espiritual, veio tirar o homem do abismo das trevas para a região da luz, e bem-aventurados serão aqueles que, dóceis à ação do Mestre, conseguirem, como o cego de Betsaida, a visão do mundo com suas aparências enganadoras e a visão das coisas espirituais com suas claridades e esplendores. Mas, é complemento objetivo, condição terminante, tanto ao cego do corpo como ao cego da alma, não voltar mais à aldeia em que estava. Vai para a tua casa, na aldeia nem entres. 62. A cura da filha da mulher cirofenícia. Tendo saído Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, clamava: "Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada." Todavia ele não lhe respondeu palavra. E chegando seus discípulos, rogaram-lhe: "Despede-a porque vem clamando atrás de nós." Mas Jesus respondeu: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel." Contudo, ela aproximando-se, o adorou, dizendo: "Senhor, socorre-me." Ele respondeu: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Ela, porém, replicou: "Assim é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos." Então lhe disse Jesus: "Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres." E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus 15, 21 a 28, levantando-se, saiu dali para as fronteiras de Tiro.
e entrando numa casa, quis que ninguém o soubesse, e não pôde ocultar-se. Uma mulher, porém, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo logo falar dele, foi e prostou-se aos pés. A mulher era gentia de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: assim é, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam. Ele então lhe disse: por estas palavras, vai-te, o demônio já saiu de tua filha. Ela, voltando para sua casa, achou a menina deitada na cama, e o demônio havia saído. Marcos 7, 24 a 30. Jesus tinha consciência de que sua missão na terra não seria em vão. O principal escopo da sua vinda a este mundo, como se vê bem claro nesta passagem dos Evangelhos, foi arrebanhar as ovelhas perdidas de Israel. De fato, o Mestre nunca teve a pretensão de converter o mundo. Sabia mesmo que este milagre, por muito boa vontade que ele tivesse, era impossível de se realizar. Sendo os habitantes da terra espíritos de várias categorias e em condições de grande atraso espiritual, moral e científico, a sua doutrina não poderia ser compreendida e aceita por eles. Só depois de uma evolução mais acentuada pela lei da reencarnação, como foi anunciada a Nicodemos, chegariam eles à compreensão da lei do amor, que é a síntese dos ensinos cristãos. De modo que, como se nos depara nos Evangelhos, o mundo não podia receber a palavra da vida, como não a recebeu, embora o Mestre a anunciasse a todos, sem distinção de pessoas, porque as graças de Deus não fazem distinção entre judeu e gentio. Entretanto, só se distingue na recepção das graças, aqueles que as recebem e as guardam com carinho. A luz é dada para todos, o sol nasce para todos, as chuvas caem sobre todas as terras, mas aos que fecham os olhos para não verem a luz, aos cegos que não podem ver a luz do sol e a roçadas e terrenos que não aproveitam as chuvas. É o que acontecia naquele tempo e acontece também hoje. Mas as ovelhas desgarradas de Israel, não há dúvida, teriam de se acolher sob a sombra protetora do seu pastor, de quem conheciam a voz, pois ele viera exclusivamente em busca das ovelhas que se haviam desgarrado do seu rebanho. A mulher cirofenícia, embora não fosse da casa de Israel, era uma dessas ovelhas. A sua intuição de procurar a Jesus, o seu gesto de prostrar-se a seus pés, o seu modo decisivo e claro de falar-lhe, a sua insistência na rogativa dirigida ao Mestre, mostra bem claramente que se tratava de uma pessoa que não podia deixar de ter afinidade espiritual com Jesus para afirmar mais ainda a sua fé, e certamente porque aquela mulher havia cometido a grande falta do desgarramento do seu rebanho em anterior encarnação, Jesus propositalmente tratou-a com severidade, pois assim despertaria nela fundas intuições de haver abandonado o Mestre e se firmaria ainda mais no dever de reparar a falta. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esta frase foi um golpe certeiro para que nela despertasse a falta cometida, golpe esse que, como se vê, fê-la encher-se de verdadeira humildade. Assim é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Já não era somente a cura de sua filha que ela desejava, queria também, embora como um cachorrinho, comer uma migalha daquele pão da vida que Jesus estava distribuindo tão fartamente e com tanto amor, para os deserdados da sorte. Aberto o espírito para as coisas divinas e publicamente proclamada a fé e a crença resoluta que ela mantinha, Jesus não se fez mais rogado, e, satisfazendo-lhe o desejo, frisou bem, por esta palavra, vai-te, faça-se contigo como queres. Ó mulher, grande é a tua fé. E daquela hora em diante a sua filha ficou sã. Esta lição, muito edificante para quem busca as coisas espirituais, traz-nos ainda outros ensinamentos, a respeito das curas cristãs. Segundo nos parece, as curas se efetuam por fé, por amor e por misericórdia. A cura efetuada para a conversão do incrédulo, é a cura pela fé,
A cura feita num amigo ou numa pessoa de nossa amizade, é a cura feita por amor. A cura feita num estranho, num miserável e até num desafeto, ou mesmo dirigida a um pobre animal, de quem tenhamos compaixão, é a cura por misericórdia. No caso da cananeia foi a fé que agiu, porque era preciso acender com boa chama a fé em Jesus, fé que a cirofenícia deveria guardar para sempre. E a prova é que depois que essa fé se manifestou com intensidade, é que ela obteve o que desejava, e Jesus frisou: mulher, grande é a tua fé. Ensina mais ainda esta lição que não devemos empregar os nossos dons de curar somente para fazer prosélitos, ou seja para propagar a fé, mas também por deveres de amor e de misericórdia. 63. O endemoninhado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e no sábado seguinte indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E admiravam-se do seu ensino, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a perder-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram tão admirados, que uns e outros perguntavam: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Ele manda aos próprios espíritos imundos, e eles obedecem. Divulgou-se logo a sua fama por toda a circunvizinhança da Galileia. Marcos, ele, 21 a 28, então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E os ensinava no sábado, e admiravam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem possesso do espírito de um demônio imundo, e bradou em alta voz: deixa-nos. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a perder-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai desse homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem tê-lo ofendido. Todos ficaram admirados, e perguntavam uns aos outros: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E por todos os lugares da circunvizinhança divulgava-se a sua fama. Lucas 4, 31 a 37, a expressão espírito imundo era aplicada nos tempos antigos para designar os espíritos rebeldes, maliciosos e endurecidos. Já era crença entre os povos daquele tempo que as enfermidades humanas não tinham por causa unicamente os desequilíbrios físicos, orgânicos, mas havia também moléstias de origem psíquica. Uns atribuíam essas moléstias à ação do diabo, do demônio, apregoado pelos fariseus, sacerdotes do judaísmo, outros, e o povo em geral, acreditavam na ação benéfica e maléfica dos espíritos, de acordo com a natureza destes. Os bons tinham muitos poderes e auxiliavam de um modo extraordinário aos vivos, os maus perturbavam, atormentando-os, obsidiando-os, chegando até a tomarem posse das suas vítimas. Eram os casos de possessão, hoje bem explicados pelo Espiritismo. No Antigo Testamento avaliamos bem a crença e a fé que havia nos espíritos bons, pela evocação de Saul a Samuel, por meio da pitonisa, no Endor. Samuel tinha sido um grande profeta, um homem de merecimento, e Saul, vendo-se perturbado com a luta contra os filisteus, julgou dever consultar ao espírito desse profeta, que se comunicou avisando da derrota que ia sofrer e em consequência da qual morreria. E Samuel, 28, na passagem que procuramos interpretar, a do endemoninhado de Cafarnaum, observamos quão justificada era essa crença da intervenção também que espíritos maus na vida humana. É de notar que a pregação de Jesus produzia tal efeito nesses espíritos, que, às vezes, mesmo sem o mestre lhes dirigir a palavra, eles é que tomavam a palavra para protestar contra a ação neutralizante que a sagrada doutrina exercia sobre a preponderância que eles mantinham sobre os infelizes que eram vítimas do seu domínio. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? O que equivale a dizer: que mal te fizemos? Em que te prejudicamos?
Vieste destruir a nossa força. A grande maioria deles conhecia a Jesus, não seguiam os seus ensinos, mas respeitavam-no como sendo o Santo de Deus, e obedeciam às suas ordens. Bem sei quem és o Santo de Deus. É possível que muitos outros espíritos imundos não conhecessem o Mestre e até movessem contra ele terrível guerra, luta essa da qual saíam sempre perdendo, porque Jesus tinha autoridade, não era como os escribas. Na fenomenologia espírita tem-se constatado muitas vezes a possessão de espíritos, que é quase similar aos casos de incorporação. Neste fenômeno dá-se a inconsciência do médium ou sujeito. Depois que o paciente volta-se nada sabe do que se passou durante a crise da possessão. E o fato é que o fenômeno da incorporação pode dar-se de todo independente de uma ação ostensiva e maléfica por parte dos espíritos, sejam estes da categoria que forem. Nas sessões espíritas temos assistido a vários fenômenos dessa natureza. Às vezes são espíritos muito inferiores, imundos, que se incorporam no médium por um determinado tempo para receberem conselhos, esclarecimentos sobre a moral cristã. Outras vezes, são espíritos bem adiantados que se incorporam nos médiums para darem conselhos ou transmitirem ensinamentos. É sempre bom lembrar, entretanto, que os casos de possessão com aparência de loucura são produzidos sempre em pessoas que ignoram o espiritismo e se acham filiadas ao catolicismo. Como se verifica nos últimos trechos da passagem evangélica, a doutrina de Jesus não era uma doutrina corrente naquele tempo, era uma doutrina nova, cheia de autoridade, doutrina que não se limitava ao mundo visível, mas ampliava-se abrangendo outro mundo, como acontece atualmente com o espiritismo. 64. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, vieram a ele os cegos, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu possa fazer isso? Responderam eles: cremos, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus advertiu-lhes com energia, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e lhe divulgaram a fama por toda a parte. Mateus 9, 2731. A cegueira, quase sempre, em semelhantes casos, é produzida pela atonia ou atrofia do nervo óptico, ocasionada por causas diversas. De maneira que, conseguindo-se remover a causa, ou desatrofiar o nervo, ou, ainda, vivificá-lo, a cura se realiza. Para essas moléstias os fluidos magnéticos têm um valor extraordinário, quando sabiamente dirigidos e docilmente recebidos. Esta última proposição explica a frase dita por Jesus aos cegos: para que o seu tratamento tivesse sucesso, faça-se conforme a vossa fé. Os fluidos exercem ação poderosa, quer para os casos de cura, quer, mesmo, para o desenvolvimento do indivíduo. A ação fluídica estende o seu poder até as próprias plantas. Num dos últimos números da Revue Spirit lemos o seguinte caso, que comprova muito bem a ação fluídica magnética até sobre os vegetais. O Dr. Picard, residente em Saint-Quentin, quis experimentar o fluido magnético humano sobre os vegetais. Eis o que ele diz, levando em conta a unidade do princípio vital em todos os seres organizados, os quais se tornavam meus sonâmbulos quando chegados ao estudo de êxtase, eu resolvi fazer uma aplicação de magnetismo animal e estudar os efeitos. A 5 de abril, enxertei de fendas 6 roseiras em 6 belas e vigorosas roseiras bravas. Deixei que 5 tivessem o seu curso natural e magnetizei a sexta, uma roseira de Larraine, pela manhã e à tarde, durante 5 minutos cada vez. Em 10 de abril, a magnetizada que eu designarei sob o N graus. 1, tinha já desenvolvido 2 brotos de 1 centímetro de tamanho, a 20 de abril, as outras entravam apenas em vegetação. Em 10 de maio, a N graus 1 tinha 2 brotos de 40 centímetros, com 10 botões, as outras 5 tinham brotos de 5 a 10 centímetros sem nenhum botão. Em 20 de maio a N graus 1 floresceu e deu 10 belas rosas,
As folhas eram o dobro das outras. Logo cortei as flores passadas, e, em julho, os pendões mediam 42 centímetros, e deram 8 rosas novas. Cortei de novo a 15 centímetros e em 26 de agosto a roseira tinha 12 ramos floridos de 64 centímetros de alto. Assim, este enxerto de 5 de abril deu em 2 floradas 18 belas rosas, e prestes a florescer a terceira vez, tirei os ramos e cortei 38 pedaços que plantei, e vários destes deram flores em 3 semanas. As roseiras testemunhas não floresceram senão no fim de junho, e os ramos não excederam a 15 centímetros, sendo que só um chegou a 20 centímetros. Esta experiência mostra o efeito valoroso do fluido magnético, e pode servir de comparação para aqueles que procuram bem aplicar os seus dons curativos, para que prossigam na sua tarefa. Ela explica muito bem a cura dos secos, ainda com a vantagem de fazer desenvolver os princípios afetivos e as virtudes naqueles que, desenganados das especulações científicas e do mercantilismo médico, conseguem obter dos espíritos as curas de seus males. Mas, naturalmente, é preciso que haja docilidade e fé a fim de que os fluidos enviados sejam bem recebidos e possam agir, reparando o organismo para o completo restabelecimento. Se a roseira magnetizada retribuiu a generosidade do seu protetor, oferecendo-lhe 18 rosas e mais 38 pedaços de renovos que, a seu turno, deram rosas em 3 semanas, o que devemos fazer nós quando chegamos a obter, pela vontade de Deus e intermédio dos espíritos que agem em nome de Jesus, a saúde que se tornara precária? Fizeram, portanto, muito bem os 2 secos, logo que se viram curados, saíram e divulgaram por toda aquela terra o nome de Jesus apóstrofo. 65. A cura de um mudo endemoninhado. E quando se retiravam, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão admirou-se, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mateus 9, 32 a 33, a ação de Jesus era verdadeiramente original. Nunca houve alguém que se atrevesse a uma tal empresa, que requeria para seu executor um espírito absolutamente identificado na sabedoria regida pelo amor. Por isso, a cada passo, em face de cada acontecimento que se revelava sob a ação do Mestre, a multidão admirada exclamava, nunca tal se viu em Israel. E não se diga que não havia naquele tempo exorcistas, pois muitos rabinos, naquela época, tinham adquirido grande fama de exorcistas, utilizando-se das invocações e dos encantamentos existentes no Talmud e que continha fórmulas especiais de exorcismos. Mas Jesus de nenhuma delas se utilizou. A sua ação era espontânea, cheia de amor e revestida de sabedoria. Ele diagnosticava a enfermidade e imediatamente produzia a cura. Não usavam paliativos, atacava imediatamente a causa, e cessada esta, o efeito não poderia continuar. O mudo não tinha lesão alguma, o seu físico era são, não existia atonia, nem paralisação dos órgãos vocais. O que havia era constrangimento, era prisão desses órgãos, ocasionados por um espírito maligno que proibia obstinadamente o exercício do órgão vocal do pobre homem. Jesus viu isso, expulsou o demônio e o mudo falou. Diante de um doente de qualquer natureza, a primeira coisa que deve fazer um médico sagaz, é inteirar-se da moléstia, fazer o diagnóstico. Mas não basta fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico não é mais do que a arte de conhecer a doença pelos sintomas, e esse conhecimento nunca se traduz no conhecimento verdadeiro. Há necessidade também de conhecer a causa da moléstia, para se fazer o prognóstico acertado. De modo que, para o tratamento dos enfermos, primeiramente é preciso fazer o diagnóstico, em segundo lugar, o que chamaremos o prognóstico, e, depois, o prognóstico, a fim de obter rápida e acertada cura. Era o método que Jesus empregava, com a diferença de que a sua medicina, nos casos de lesão física, de moléstia corporal, era composta de remédios invisíveis e impalpáveis, que produziam o mesmo efeito que produz, para a manutenção de nossa vida, o oxigênio, também invisível e impalpável. O mestre era um químico extraordinário, conhecia,
distinguia, manipulava com habilidade divina os fluidos da natureza, fazia deles o que queria, sais da natureza que desejava, até pães e peixes cujos princípios materiais são tirados mesmo dos elementos da natureza, mas num tempo determinado e submetidos a certos processos,